Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Bem-vindos, vamos sentar? Deus abençoe, tudo bem? Tudo bem? Glória a Deus, então. Todos receberam a lição, queridos? Vamos abrir então, por favor? Curso Fé, lição 6, a derrota de Satanás. É uma das lições, acredito que mais importantes, e eu tenho certeza que vai nos ajudar no dia de hoje. Diga amém? Vamos lá? Curso Fé, lição 6, a derrota de Satanás. Podemos? Apesar de muitos não acreditarem na existência do diabo, nós sabemos que ele é real e atuante. Basta olhar as páginas dos jornais para ver as suas obras, bem como visitar os hospitais e casas de recuperação para conhecer a sua capacidade destruidora. Se ele não existe, quem é o causador de todos esses males que vemos por todas as partes? Se ele não fosse real, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus nos teriam enganado quando afirmaram categoricamente a sua existência. Considerar o diabo uma lenda ou uma figura de retórica é fazer-lhe um grande bem, pois permite que ele fique livre para continuar as suas funestas ações. Vamos parar aqui para falar bem rapidinho. Eu lembro da infância que lá na minha casa, pelo menos, se falasse diabo dentro de casa, apanhava na boca. Alguém morou em casa assim? Falasse diabo dentro de casa, já esquentava a orelha, né? Pá. E tudo isso por quê? Porque o pessoal das antigas tinha aquela ideia de que se você falasse a palavra, você estava chamando ele para dentro da sua casa. Isso não tem nada a ver, ele já estava ali. Entende? Ele já estava dentro da nossa casa, lá nos altares que ele acaba ganhando, lá atrás dos ídolos e tantas outras coisas que a gente sabe que é a obra dele. Então o que a gente precisa entender? Nós não podemos desprezar a atuação desse ser. Ele trabalha e trabalha muito. Se os crentes trabalhassem o tanto que o capeta trabalha, meus irmãos, nós estávamos muito bem. Só que muita gente acha o quê? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, então deixa a vida levar. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que não percebeu, mas quem sabe está apanhando seriamente do diabo, porque despreza a sua capacidade de atuação. Para você ter uma ideia, vamos lá em 2 Coríntios 2? 2 Coríntios, capítulo 2. O apóstolo Paulo vai falar sobre perdão. E por que Paulo decidiu fazer o uso do perdão? 2 Coríntios, capítulo de número 2. 2 Coríntios 2:5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para pôr essa prova, saber se sois obedientes em... Era mandamento perdoar, e era uma prova de obediência. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu,
Porque o que eu também perdoei. Se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de quem? De Cristo, para que não sejamos vencidos por... E aí o 11, porque não ignoramos os seus ardis. Tem uma tradução que fala que nós não ignoramos os seus desígnios, o seu campo de atuação. Paulo falou, nós vamos fazer aqui um perdão coletivo. Vocês perdoam aí a pessoa que fez uma coisa errada, eu também perdoo daqui. E essa decisão que nós estamos tomando aqui de liberar perdão é para nós não sermos vencidos por Satanás. E o Paulo fala por quê? Porque nós não ignoramos o seu campo de atuação. Paulo sabia que o diabo com liberdade, por causa da falta de perdão, ele poderia destruir aquela igreja. Então Paulo falou, não ignore a existência do diabo e que ele atua em meio às brechas. O diabo, talvez você já tenha ouvido isso, ele é um ser legalista, ele trabalha aonde nós o permitimos. E a gente vai estudar mais um pouquinho aqui. Glória a Deus. A sua origem, volte para a lição. Satanás era originalmente um anjo de Deus. Seu nome era o quê? Lúcifer, o que leva à luz. Era um anjo glorioso, porém permitindo que o orgulho surgisse em seu coração, desejou ser como o Altíssimo e caiu aonde? Vejamos duas passagens bíblicas que falam desse ser. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do que? Aqui nós temos esse retrato de que ele tinha um plano no coração. Que plano era esse? Fazer um trono acima do trono de Deus. Aqui está explicado uma das razões porque ele foi jogado no inferno. Vamos continuar. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em... Então a Bíblia diz que o diabo batia lá uma bateria e soprava um instrumento, tocava um instrumento de sopro. Que mais? Tu eras querubim ungido para proteger. A Bíblia Sagrada diz que ele tinha uma tarefa de vigiar lá os céus também. Que mais? E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados em ti, em grande espanto te tornaste,
e nunca mais serás o quê? Para você ter uma ideia, esse era um ser de muita capacidade, de muitas qualidades, mas também, irmãos, na vida dele se cumpre aquela palavra: quem muito é dado. Algumas pessoas perguntam, mas por que o diabo não é perdoado e o ser humano erra e é perdoado? É por causa, irmão, da posição. A Bíblia fala no Salmos 4 que o homem, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Então o homem, ele tem menos capacidade do que esse ser aqui conhecido como anjo. E uma coisa importante que eu não falei, vou falar agora. Tem gente que fala, o diabo está preso. Ele está preso ou está solto? Está preso ou está solto? Está solto. A Bíblia diz lá em Apocalipse 20 que ele vai ser amarrado por 1000 anos durante o milênio, quando Cristo vier aqui reinar com a igreja. Ele está soltinho. Quem percebeu? Você notou? A última grande coisa que ele fez aí, esse tal de coronavírus aí. Quanta gente sofrendo por causa disso aí. Então a gente precisa entender que ele tem muitas ferramentas na mão para agredir as pessoas. E compete a nós enxergarmos e colocar ele no devido lugar em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Que mais? Como o diabo entrou em nosso mundo? Deus criou a terra e a entregou ao homem. Porém o Senhor o advertiu de que não lhe desobedecesse, comendo do fruto da árvore do bem e do mal, o que acarretaria o quê? A sua morte. Apesar de ter sido advertido pelo Senhor, ao ser tentado pelo diabo, ele comeu do fruto, diz a Bíblia. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos... A morte, a que o Senhor Deus se refere nesse versículo, é a natureza de Satanás. Desde então o diabo passou a ter livre trânsito na terra, realizando as suas terríveis ações. O pecado cometido por Adão deu-lhe o direito de agir neste mundo. Vamos lá em Lucas 4. Sempre fica essa pergunta no ar, irmãos: quem que pecou, o Adão ou a Eva? Quem que pecou, o Adão ou a Eva? A Bíblia não fala do pecado da Eva, fala do pecado de quem? De Adão. Então esse negócio de pegar e falar que é o pecado dos dois, isso não tem validade, porque quem recebeu o mandamento de Deus foi o homem. O homem que era o líder espiritual daquele jardim. Tanto que a mulher come o fruto, não acontece nada. E ela chega: Adão, tá aqui o fruto aqui, eu comi, não aconteceu nada. E o Adão: não aconteceu nada, então Deus mentiu para nós. Comeu, bum. Na hora que ele comeu, a Bíblia diz que os olhos dos dois foram abertos, eles conheceram que estavam nus, e a partir dali começou a tragédia. Mas o que eu quero falar com você? Lucas 4, versículo 5. Falando da tentação de Jesus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, presta atenção: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Por que, igreja? Porque a mim me foi entregue e dou a quem eu? Então fica muito claro que quando o homem come lá do fruto, ele pega e dá a chave do mundo para o diabo. Pega aqui, é seu, toma conta. E ele tomou conta? Do jeito desgraçado dele, mas tomou. Note você que um dos primeiros problemas que aconteceu naquele dia, depois de o Satanás ter entrado nesse mundo, foi o casal não se entender mais. Por que você comeu, Adão? Essa mulher que o senhor me deu aí. Quando você briga lá com a sua esposa, ou a senhora briga com o seu marido, sabe quem está por detrás disso? O Satanás. E também está por detrás, irmão, desse negócio da pessoa nunca assumir a responsabilidade. Você vai conversar com ela: você fez isso? Eu não fiz.
Ou quando fez, eu fiz por causa do outro. É aquela coisa, vamos supor aqui que o Jordão fez uma nota errada. Aí eu falo, Jordão, você errou a nota. Não, culpa do Kleber que não bateu o tambor direito. Aí eu falo, Kleber, por que você bateu o tambor errado? Não, era a Dífra que estava cantando esquisito. Isso é demônio, irmãos. A pessoa não reconhece que o erro está em quem? Está em si. Tanto que você vê quando o Senhor Jesus chama o Pedro e fala, Pedro, o Satanás pediu para passar você na peneira. Já leram isso? E Jesus falou, olha, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, mas quando você se converter, você confirma os seus irmãos. Qual foi a reação do Pedro? Senhor, estou pronto para ir à morte contigo. Jesus falou, Pedro, não vai cantar o galo hoje antes que você 3 vezes negue que me conhece. Eu comentei aqui no culto da tarde hoje uma coisa importante. Tem gente, irmãos, que não enxerga demônio nisso. Mas deixa eu lhe avisar. Abre Gálatas 6 aí, por favor. Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Olha só. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o quê? Espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, fazendo o quê? Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Veja você que coisa séria. O cidadão, ele enxerga alguém fazendo uma coisa errada. Eu falei hoje aqui, vamos supor que o pastor Márcio ali cometeu uma coisa errada. E eu, ao invés de pegar e conduzi-lo com todo aquele cuidado, eu pego e fico criticando ele ou fico falando mal dele para os outros. Sabe o que a Bíblia está dando a entender aqui para nós? Que a partir do momento que eu condeno ele, eu estou dizendo que eu sou melhor do que ele. Eu estou dizendo aquele demônio, o demônio pode vir me tentar porque ele caiu, eu não caio. Na mesma hora o demônio sai dele e vem para mim. Então você tem que tomar um cuidado muito grande para você não ser enganado por esse demônio, de achar que você é mais espiritual do que é. Você viu alguém cometendo coisa errada? Nós vamos ver muitas vezes. O que a gente tem que fazer? Orar. Conduzir com espírito de mansidão, pedindo a Deus misericórdia, olhando por quem? Por mim mesmo, para que eu também não seja. Eu falo isso aí sempre. Você sabe quem que são os adúlteros hoje? Aqueles que apedrejaram o adúltero ontem. Então vamos tomar cuidado. Diga glória a Deus. Vamos lá então, a derrota de Satanás. Essa situação durou até o momento em que o nosso Deus se tornou carne e veio a este mundo, o qual estava aniquilado pelo poder do diabo. A Bíblia declara, para isto o Filho de Deus se manifestou. Para que a igreja? Para desfazer as obras do diabo. 1 de João 3,8. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. As Escrituras nos informam que o Senhor Jesus destruiu todas as obras do diabo. Portanto, o inimigo está derrotado, vencido, e não pode, em hipótese alguma, ter poder sobre a nossa vida. Na verdade, o adversário só tem poder na vida do cristão se este o permitir, ou se não conhecer os seus direitos em Cristo. Escrevo-vos, porque venceste. Vamos virar a folha? Podemos confessar que triunfamos sobre o maligno, pois quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, tudo o que Ele fez é lançado na nossa. Nós somos vencedores sobre o diabo. É assim que Deus nos vê. Satanás foi eternamente vencido quando o amor deu a sua vida por nós no Calvário. É bom você sempre se lembrar disso
E toda vez que o adversário tentar levantar a cabeça para atacá-lo, repreenda-o dizendo o quê? O que é para falar, igreja? Derrotado, fora. Na minha vida não. Eu não permito que você contradiga a palavra de Deus. Por que isso aqui está registrado para nós? Vamos lá em Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Amém? Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Vem lá. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer... O Novo Testamento, irmãos, ele foi escrito na língua grega. E lá no Evangelho de Marcos, nos originais, essa palavra salvo vem de um prefixo chamado sozo. S-O-Z-O. Esse sozo quer dizer salvar, proteger, curar, preservar. Em outras palavras, é a obra completa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém de vocês aqui já viajou de cruzeiro? Alguém já foi aqui de cruzeiro? Meu Deus. Deus te abençoe para você fazer um cruzeiro. Amém? O missionário conta uma história lá das antigas, que tinha um sujeito que ele comprou uma passagem de um cruzeiro para viajar 2 meses. Só que ele era mão de vaca. Alguém conhece alguém assim? Quem conhece? Como é que vocês falam aqui? É canhenga? Muquirana. Aí o que acontece? Esse sujeito, ele comprou lá o bilhete, ele não entendeu muito o que ele fez, não. Aí ele falou: eu vou ficar 2 meses viajando, eu vou comprar aqui umas 8 dúzias de ovos, eu vou cozinhar e eu levo lá na cabine, vai dando fome, eu vou comendo. E aí ele ficou numa cabine daquelas duplas e ficou um amigo com ele lá. E chegava a hora do almoço, o amigo falava: vamos almoçar? Ah, depois eu vou, tô sem fome. Aí o amigo ia almoçar, ele quebrava lá 2, 3 ovos. Deixa eu perguntar, quem aqui gosta de ovo? Mas se você comer ovo 2 meses seguidos, será que você aguenta? Aí esse cidadão, todo dia comendo, mas passou umas 2 semanas, aqueles ovos começaram a ficar meio azuis. Começou a dar um cheiro estranho. Ele colocava para dentro o estômago. Aí faltando 2 dias para acabar a viagem, o amigo olhou para ele e falou: rapaz, você não está bem, você está doente, olha esse olho fundo seu aí. E eu quero uma explicação sua. Todo dia eu vou almoçar, você fala que não vai. E eu vou lá e almoço e fico lá olhando, o restaurante fecha e você não vem comer. Por que você não está indo comer? Falou: ih, rapaz, você não sabe, eu vou te contar, eu sou pobre demais. Então o que eu fiz? Eu comprei essa passagem e eu fiz lá 8 dúzias de ovos cozidos. E eu, toda vez da refeição, eu quebro lá 1, 2, 3 e como. Mas agora, como já está estragado, meu estômago está devolvendo. E o amigo começou a ficar assustado. Falou: rapaz, você é doido? Mas doido por quê? Você não sabia que quando você comprou o bilhete estava incluído toda a refeição? Todo o suco, todo o refrigerante, o café da manhã, o pãozinho. Aí esse rapaz que estava comendo os ovos desmaiou. Aí foi custo fazer ele voltar. Ele falou: quer dizer que eu fiquei 2 meses aqui comendo ovo podre e a comida estava tudo incluída? Exatamente. Aí o missionário fala: tem cristão comendo aí ovo podre, porque não sabe que está tudo incluído. A Bíblia fala lá em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu? Jesus falou: olha, eu vim para que tenham vida e vida com... Então eu tenho que brigar por isso. Não, mas eu fico aí brincando, eu fico fazendo de conta que eu sou crente, mas na verdade eu gosto de uma vidinha dupla aí fora. Eu sou aquele crente pé na igreja, pé no mundo. Está errado. Você tem direito de ser feliz. Glória a Deus. E quando alguma coisa começar a dar errado, você tem que fazer igual foi falado ali: derrotado, fora. Na minha vida não, eu não deixo você me oprimir. Glória a Deus. O diabo está derrotado, está vencido. Diga glória a Deus. O nosso Deus é maior. Diga aleluia. O que fazer quando o diabo nos ataca? Não devemos temer as ciladas do diabo.
Em Isaías 54:17 está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não. Devemos ficar acordados e sempre identificar que por detrás de todo o mal está a mão do maligno. É bom prevenir, porque ele nunca aparece e diz: eu sou o diabo e vim tentá-lo. A verdade é bem diferente. Ele tudo fará para você não acreditar que o que está ocorrendo procede dele. Muitos são tão enganados que chegam ao ponto de exclamar: puxa, também tudo é do diabo? Que nada, nós temos parte nisso também. Afinal de contas, quem mandou que eu comesse aquela comida? Coitadinho do diabo. Agora tudo que acontece de mal foi ele que fez. É triste, mas é verdade. Declarações como essas muitas vezes saem dos lábios de quem? Dos filhos de Deus. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo eu vou condenar. O que a Bíblia está tentando fazer a gente entender? Você está no Marcos 16 ainda? Ele falou no 16: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Marcos 16:17 agora. E estes sinais o quê? Seguirão os que crerem em meu nome o quê? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Isso aqui está falando de guerra espiritual. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará? Tem gente, irmão, passando mal aí que não é brincadeira. E está passando mal por quê? Porque não consegue enxergar, irmão, que é o diabo que está por detrás das coisas. Eu sempre falo, irmãos, uma coisa para as pessoas: o ser humano ele ficou tão acostumadinho a sofrer que tem coisas que viram bengalas para nós. Já falei isso aqui, mas vou repetir. Se você for no médico e ele descobrir que você tem pressão alta, o governo não dá remédio para pressão alta de graça? Dá ou não dá? Não precisa nem gastar com a doença. O governo patrocina a sua doença até o dia da sua morte. Tá na hora, irmãos. Eu descobri que eu tô com problema de diabetes. E eu conheço alguns irmãos que falam: pastor, a minha diabetes está descompensada. Falei: vixe, é sua? Já assumiu? Já passou pro seu nome? Tá errado? Qualquer problema que venhamos a sofrer não é nosso, é do diabo. E a gente tem que resistir em nome de Jesus. Glória a Deus. Você não pode admitir que as coisas não deem certo para você. Só que tem pessoas que já ficam assim: você sabe, né? Não tá fácil para ninguém. Mas quem diz que você tem que se medir com os outros? Você tem que se medir com a palavra. Se ele vier contra, você tem a Bíblia que diz: se vem por um caminho, por 7 tem que ir embora. E sempre vai em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Uma advertência bíblica. A Bíblia nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É bom levar a sério essa advertência do Espírito Santo. Ele sabe que o inimigo é astuto e tem conseguido tragar muitas vidas. No entanto, não podemos temê-lo nem nos acovardar quando ele surgir com as suas tentações, porque Cristo nos libertou completamente do seu poder. Também não precisamos ficar suplicando a Deus que faça algo contra o maligno. Tudo o que ele tinha de fazer já foi feito. Agora, o Todo-Poderoso não tem mais nada a fazer com o diabo. Na mente de Deus, Satanás já foi vencido e derrotado. Ele nos recomenda: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Você não se deve sujeitar mais ao diabo. É seu dever o quê? Levantar-se e sair do cativeiro. Pois por meio da obra de Jesus você já venceu o maligno. Diga amém. Faça com que ele ouça isso dos seus lábios. Reconheça a sua libertação e passe a confessá-la o quê? Vamos lá nesse Gálatas 5 aí para mim reforçar o que está querendo dizer com você. Gálatas capítulo 5. Você já foi lá no Gálatas 6, lembra? É só você
E no mesmo livro, no capítulo 5. O que a Bíblia diz? Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do quê? A Bíblia Sagrada diz que mesmo depois de liberto, tem gente que volta para o jugo da escravidão. E tudo isso por quê? Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos... Tem gente, irmãos, que troca a fé do Evangelho por uma obra outra qualquer. Nesse tempo aqui, eles queriam deixar a prática da palavra para voltar aos ritos judaicos. Isso escraviza. Se eu subir aqui em cima e começar a falar para você, olha, irmã, não pode mais cortar o cabelo. Ou se não, irmão, você só pode vir na igreja de calça. Isso é o quê? Isso é escravidão. Então a gente precisa observar o que aprisiona e a gente tem que cortar fora. A Bíblia chega a dizer, seja sóbrio, vigie. O que é sobriedade? É não estar sob influência de nada, é estar lúcido, é perceber. Aleluia. E percebeu? Opa, está amarrado em nome de Jesus, que negócio é esse? Eu enxergava bem, agora minha vista está ficando cansada. A Bíblia diz que o Moisés morreu com 120. Diz que não faltou visão nem vigor. Quando fala de vigor, você já sabe o que está falando, né? 120 anos Moisés estava firme e forte. Glória a Deus. Aleluia, né? O que fazer com a nossa redenção? Deus espera que aceitemos a nossa redenção e passemos a agir como redimidos. O diabo sabe que tem que obedecer a todos aqueles que descobrem essa verdade. A Bíblia declara o quê? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais? Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre. Pois como poderemos glorificar a Deus por meio dele, se ele está sendo consumido por enfermidades? Também devemos impor que todo pecado saia do nosso espírito, senão será impossível glorificarmos a Deus em nossos corações. Quando Deus declara um fato, para ele, isso é assunto o quê? Encerrado. Toda vez que o diabo lhe trouxer qualquer mal, repreenda-o em nome de Jesus e mande-o sair. A nossa redenção é real. Somos território liberto. A escravidão sobre a nossa vida terminou. O senhorio do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez o quê? Aí ele fala, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e fez o quê? Deu dons aos homens. Enquanto está o diabo de um lado querendo pôr pobreza, miséria nas pessoas, do outro lado está lá Deus enchendo o homem de bens. Lá no Salmo 65, nós meditamos aqui um dia desses atrás, a Bíblia Sagrada diz que com coisas tremendas de justiça Deus responde. Deus está sempre trabalhando por nós, diga amém? Lá em João 5,17, Jesus falou, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isaías 64,4, a Bíblia diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. E se Deus está trabalhando, por que eu vou ficar agora aceitando escravidão? Está amarrado, diga glória a Deus. Terminando, a nossa posição. Temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos a diferença. A nossa atitude é que determina o que realmente somos. Portanto, dizer da boca para fora que somos libertos das garras do maligno, mas não agir de acordo com a palavra de Deus, nada nos adiantará. No entanto, se tomarmos ao pé da letra as afirmações que o Senhor faz a nosso respeito e começarmos a usar os nossos direitos, poderemos ficar certos de que o nosso Deus não nos deixará sozinhos nessa luta. Bem ao contrário, Ele mesmo a tomará como sua e nos dará a vitória. A nossa posição é de completa vitória. Porém, lembremos mais uma vez, de nada valerá para nós o que Deus declara ser nosso,
se não aceitarmos as recomendações bíblicas, nem agirmos de acordo com elas. Diz a palavra do Senhor. Mas em todas as coisas somos o quê? Mais que vencedores por aquele. Para a gente concluir, vamos lá em Romanos 8. Vamos falar aqui sobre esse cântico da vitória. Olha o que a Bíblia manda fazer diante das lutas. Diga amém. Romanos 8:31. Que diremos, pois, estas coisas? O que é para dizer para as coisas da vida? O que é para falar, igreja? Vocês estão desanimados hoje? Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos o quê? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Trocando em miúdos, o diabo já era. Diga amém? Em tudo somos mais que vencedores. O Senhor nos amou e nada nos separa do amor dele. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem bonito? Pessoal de casa, Deus abençoe e até a próxima lição. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não.